Temos então um caso de cópias, cópias privadas e taxas privadas que temos que pagá-las. João Vasco, estás preparado para pagar a tua taxa pelas cópias privadas? Não, eu estou preparado para receber perante essa lei. Isto é, estão aqui 3 autores, todos nós temos livros publicados, uns mais que outros, mas eu estou preparado para receber. Fui ver a lei e fiquei todo contente, pá, que nós somos uns pés rapados, não é, da sociedade, que os autores neste país não têm dinheiro para mandar cantar um cego, que seria outro autor, o cego, e não vi na lei que nos calhasse alguma coisa como autores literários ou como autores de outra coisa qualquer. E o que eu percebi foi que aquilo vai ser entregue a um fundo de uma fundação, uma treta qualquer, além de ser entregue à cidade e a mais não sei quem, vai ser entregue a um fundo para os novos autores, mas depois, a partir de um determinado volume, o Paulo Querido já expliquei isso melhor do que eu, aquilo fica para o Estado. Epá, isto é um imposto, e, portanto, impostos em meu nome, não. Em relação à cópia privada, é o direito de eu pegar num CD que comprei e fazer uma cópia para mim, para ir ouvir no carro, ou para ir ouvir não sei onde. Eu acho que há aqui graus, porque eu tenho grande dificuldade em copiar um livro de José Saramago à mão. E então o Fabíola, que é maior, ou assim, umas coisinhas maiores que andem para aí, um gajo tem, quer dizer, vão taxar o papel e a caneta também. O monge copista que estiver a copiar o livro do Paulo Querido sobre as relações sociais na internet, num mosteiro em Belmonte, que é uma contradição de si, vai ter que pagar a pena e vai ter que pagar a tinta. Isto é uma palhaçada, isto é um imposto. O seu secretário de Estado da Cultura, como está, enfiou-nos o barreto, e eu acho que não é assim que se defendem os autores nem os direitos de autores. Defendem-se os autores, por exemplo, fazendo com que os autores não ganhem uma miséria nas negociações com as editoras. Por exemplo, defendem-se os autores, fazendo que, apesar da criação artística e literária, e é bom dizê-lo, seja taxada em IRS a 50% e o IVA no mais baixo possível e ter uma data de isenções durante não sei quanto tempo, tenham redes de criação que funcionem, que o Estado se preocupe em defender as redes criativas, e eu estou contra aquela história de dar subsídios a autores para irem 6 meses escrever um livrinho e inspirar-se. O Baudelaire, se calhar, tinha gostado dessas coisas e gastava tudo em vinho. Mas defendem-se os autores havendo redes criativas, havendo capacidade da obra ser distribuída, melhorar a distribuição, melhorar o pagamento aos autores, melhorar até as condições das editoras. Agora, taxas sobre os telemóveis para defender quê? A Ágata e Frederico Duarte Carvalho, Paulo Querido e João Vasco Almeida e os melhores e os piores? E o Kim Barreiros? Não. Eu acho que, basicamente, estamos todos de acordo em não, exceto o secretário de Estado e aquela gente da SPA e da outra gestora de direitos, que basicamente são pessoas que se atribuem elas próprias uma importância, claro, que ninguém lhes reconhece. Porque é assim, vamos lá aqui, eu vou tentar dizer 2 ou 3 coisas. A primeira é, eu conheço uma pessoa que, no auge das redes de pirataria, e esse auge já lá vai há muitos anos, mas no auge das redes de pirataria tinha qualquer coisa como 3 ou 4 gigabytes de músicas piratas em casa. Ele copia aquilo tudo para DVDs. Lembram-se dos DVDs que levavam 1.4 GB ou lá o que era, já nem me lembro bem. Ele tinha uma coleção de DVDs com música pirateada e uma coisa impressionante. Ele tinha basicamente toda a música do mundo, aliás, penso que era o objetivo dessa pessoa, era ter toda a música do mundo em casa. Portanto, ele era proprietário. My precious, toda a música em casa. Sabem quantas músicas é que ele ouviu dessa coleção toda? 2 discos. Havia um disco... Claro. Era surdo. Era surdo. Pouca música. Não, ele ouve música, mas a música que ele ouvia era a música que ia ouvindo, assim, portanto, nos Facebooks e nessas coisas, e no YouTube, e pronto, quando estava a trabalhar, e ouvindo isso. Portanto, ele nunca ouviu nada, portanto,
esta história da pirataria é um bluff completo, isto é uma coisa, pronto. Pois estas pessoas, não é, acham, pessoas que fizeram alguma coisa há 30 anos, há 40 anos, e que se tornaram nessa altura, portanto, pessoas com uma posição na SPA, que na altura tinha alguma importância e servia para alguma coisa. Há 30 anos a SPA servia para alguma coisa. Servia para, enquanto instrumento portanto, de representação de um grupo de autores, não é? Sobretudo da música, mas não só, junto dos poderes, junto da sociedade. Essas pessoas perderam a importância. Não apenas elas próprias enquanto autoras. Não há ali ninguém que tenha hoje em dia nada, faça o que quer que seja. Eu não me lembro, pelo menos ninguém. Não. Eu olho para aquela gente, mas eles são artistas, são autores. Posso dizer uma coisa, Paulo? Desculpa lá interromper. O meu problema não está nas pessoas que estão na SPA. O problema está o papel que a SPA já não tem. Pronto, já lá vamos, mas eu estou a colar as duas coisas, porque da mesma maneira, essas pessoas têm de si próprias uma imagem de que elas são, sei lá, vitais para a cultura do país e para o avanço das indústrias culturais do país. Meus amigos, não são, ninguém vos liga a ponta de um chaveiro. Eles não sabem que eu sou em que manda a vida. Eles não sabem o que é que nós colocamos no DVD nem nas peças. Eles não sabem nada. Bem, segundo esta coisa, pronto, o secretário de Estado lá foi nisto, porque pronto, há a questão dos impostos, não é? E há a questão de agradar a lobbies, portanto, isto é um lobby, a SPA é um lobby bastante poderoso. É um lobby bastante poderoso, com muito dinheiro, não é? Porque, quer dizer, grão a grão, aquela galinha vou-vos contar, não é? E, portanto, é um lobby muito poderoso e, portanto, o secretário de Estado faz-lhes a vontade porque há a questão dos impostos, não é? Aquilo é um imposto encapotado. Mas já há aqui outra situação, que aliás eu já escrevi sobre ela e já referi, porque uma pessoa, portanto, convidou-me e eu escrevi um artigo onde fala de outro assunto. Isto é de lobbies que se trata efetivamente. E do lado das pessoas, enfim, que se opõem ou que estão contra esta medida, estou a falar, portanto, do lado, sobretudo, das empresas, portanto, das associações, dos grupos que se opõem a estas medidas, portanto, a capacidade de lobbying é muito reduzida, é quase zero, resume-se a uma entidade, a um grupo que é composto por uma pessoa e pouco mais, e que tem, eu até simpatizo com eles, mas, portanto, o peso deles é muito pequeno. E porquê é que o peso deles é muito pequeno? Porque as empresas desta indústria e das indústrias, portanto, que têm a ver com a informática e com a internet, não deram um tostão, não se preocuparam o mínimo em alimentar um lobby, portanto, para defender aquilo que também são os interesses delas. E, portanto, temos aqui esta coisa, não é? Temos um lobby poderosíssimo a impor uma lei que não tem sustentação, que não tem base, que não tem sequer argumentação, e depois, entre as pessoas que se opõem, não há um tipo de... Eles acreditam, é um bocado geek, isto é muito geek, é muito aquela rapaziada... Pronto, da internet e tal, dos técnicos, dos programadores, eles são muito individualistas. É uma das marcas da cultura geek, eles são muito individualistas. E, portanto, acreditam no primado do indivíduo, coisa, aliás, eu sou completamente também a favor da liberdade individual. Mas... Isso é outra coisa. Pois, exatamente, isso é outra coisa. Mas eles acham que basta chegar a um sítio qualquer, como um prós e contras, por exemplo, e dizer que são eles e que se estão a representar eles próprios. O mundo ri numa imensa gargalhada. Pronto. Portanto, estas são as duas situações que eu quero já lançar para a mesa e depois, na ronda final, depois eu digo mais uma coisinha. Está bem. Eu para pegar, também no seguimento, uma coisa que o João diz sobre quanto é que recebemos como autores, eu sou autor de vários livros, e há uma percentagem que eu posso revelar, isto digamos, é comum, senso comum, para quem é o autor, muita gente pode saber, mas há percentagens que nós recebemos do preço de capa. E que é engraçado, porque eu escrevi o livro, eu fiz 100% do conteúdo do livro, que
foi impresso nas páginas que estão lá impressas a tinta, portanto depois a gráfica vai receber também uma percentagem pelo preço de capa, mas a gráfica nunca teria tido nada se eu não tivesse dito o que é que elas devem lá ter, portanto eu estive a trabalhar para a gráfica para poder dizer o que é que vocês vão colocar aí no livro, o que é que vocês vão imprimir, qual é a ordem sequencial de cada letra, de modo a bater certo com as páginas que elas lá estão. Eu disse isso à gráfica. A gráfica chega lá, mete lá de uma grande máquina, que é grande, e tudo, que é um investimento também que a gráfica tem, com pessoas e tudo, e vai ganhar um coisa. Depois há uns senhores que vão à gráfica e vão andar a pôr o livro nas livrarias, com o livro que eu fiz e que a gráfica fez. E esses senhores, a única coisa que têm é um carrinho e vão dizer assim, olha, tenho aqui uma coisa que a gráfica mandou e que um autor pôs lá. Sem contar também com o editor, que falou com o autor e que coordenou tudo isto, a situação toda. Portanto, temos aqui, em termos de intervenientes, o autor, o editor, a gráfica, a distribuidora, temos aqui 4 pessoas. E o vendedor, E o vendedor, pois, é verdade, estamos a esquecer também o vendedor. Eu às vezes esqueço-me dos vendedores porque eles esquecem-se dos livros. Que eu às vezes vou à procura do livro e ele não está lá, está lá escondido. E eu digo, mas vocês querem vender? E pronto. Portanto, também o vendedor, 5. Pronto. Desses 5, isto é um 100%, devia dar uma distribuição equitativa, não há a ver, mais ou menos. Mas não, eu recebo para aí entre 5% a 10%, podemos dizer que é quando o autor fez 100% do livro que apresentou para depois todos os outros ganharem na cadeia e tudo. Portanto, depois o resto andam ali no dobro. Eu acho que o autor é o que recebe sempre menos, nesse sentido. E o vendedor também ainda recebe uma boa percentagem, às vezes. Ou também anda ali também à volta entre o autor e o vendedor, há ali uma série de intermediários que conseguem ganhar algum. Se, como o João bem diz, o dinheiro fosse usado para criar agilidade onde todos ganhassem, eu não quero acabar com nenhum destes processos. Acho que é importante haver gráficas, acho importante haver distribuição, acho importante haver vendedores. Agora, acho importante é que a obra consiga chegar, ser divulgada e consiga chegar a um maior número de pessoas que sintam a necessidade de comprar aquilo como se fosse um objeto de arte, que o é. Ou seja, eu posso, obviamente, fotocopiar um livro e posso copiar um CD. Hoje em dia faço isso de uma forma banal. Mas, por exemplo, quando sai a edição especial em livro, luxo, ou é a primeira edição, ou é uma edição quase imediata que dá de um autor, e o autor tem, por exemplo, a possibilidade de fazer várias tours pelo país, vai a bibliotecas, vai a tertúlias, vai falar com as pessoas neste país sobre a sua obra. As pessoas não fotocopiam ao livro, levam o livro ao autor para ele autografar, em físico e tudo. As pessoas podem ir ver um concerto e depois querem ter o disco, o verdadeiro disco, por exemplo. Se essa apetência for criada, a pirataria acaba por ser uma coisa residual, que vai continuar a existir e deve existir, é a liberdade. Agora, um negócio da pirataria, e taxar o negócio da pirataria, não é combater a pirataria, não é promover a arte, é uma destruição de tudo e qualquer outra coisa. Tu dizes aí, tu estás a falar de uma coisa que não é a cópia privada, mas que é o que eu acho que esta lei quer combater, que é a pirataria. Exatamente, isso é verdade. Isso é óbvio. É sempre tentar separar as duas coisas. É isso. Alguns defensores cópia privada. Mas a verdade é que tudo isto se destina a combater a pirataria. Continua. Deixa-me lá seguir o raciocínio, porque a cópia privada é uma aberração. É uma aberração estipulada. Uma coisa é nós piratearmos a obra. Isto é, eu não comprei, eu não paguei, eu não... é a mesma coisa que trazermos um pacote de açúcar para casa e não pagar. Só que o problema é que eu chego a casa e não posso fazer uma cópia privada do pacote de açúcar. Não é? Eu tenho aqui 1 quilo de açúcar que comprei, paguei. Eu não tenho direito à cópia privada do pacote de açúcar. Por simplesmente não consigo sintetizar o mesmo pacote e copiá-lo para outro pacote. Senão comprava um na vida, não é? E andava a fazer cópias privadas do açúcar, até precisar de açúcar. Deixa-me só, João, só uma piada que me lembrei, que vamos esquecer certamente, mas é para continuar a que estás a dizer. Uma vez estive na Venezuela e disseram-me assim, um artista venezuelano vende 2 discos. Um é o que a mãe dele compra, o outro é o que vai ser pirateado. Muito bem. Podes continuar. Pronto, portanto, o que é que se passa aqui? É que se em relação aos... Porque eu não me importava ter uma cópia privada de um automóvel que não tivesse os problemas que o meu Opel não sei o que tem. Portanto, nós não podemos chegar ao pé de um produto físico e ter uma cópia privada.
Porque é que então, para as obras artísticas, se admite sequer na lei a cópia privada? Porque é que não se acha natural? Vamos lá ver, eu comprei um disco, quero ouvir no carro, faço uma cópia ou levo o disco, esqueci-me do disco em casa. A cópia privada não faz sentido do ponto de vista legal. Mas podes ter backups, porque se perdeste agora podes ter, e há 30 anos. E há 30 anos como é que se fazia? Não havia backups também, mas havia a lei da cópia privada, porque toda a gente copiava cassetes uns para os outros. Portanto, nós estamos a atrapalhar a legislação com dois problemas. Uma coisa é a cópia pirata. É eu copiar indevidamente um produto, seja ele um programa de computador, seja ele um livro, seja ele uma música, um filme, e fazê-la distribuir ou apropriar-me dela sem pagar aquilo que devo a toda a cadeia de produção que me trouxe a obra, ou, pior ainda, que é outro crime, é a distribuição ilegal de um produto ou de uma obra de arte que, para várias pessoas, não é? Partilhar em sociedade, a partilha de fecheiros, neste caso, do ponto de vista informático. Outra coisa é a cópia privada, que eu acho que nem sequer devia ser regulada, porque a cópia privada não faz sentido. Agora, se o secretário Barreto e todos os governos, o do PS, o do Dr. Costa a seguir, quiserem de facto fazer alguma coisa, façam assim. Apoiem com o dinheiro desta taxa a internacionalização de autores portugueses. Os autores portugueses são internacionalizáveis, como os espanhóis, os franceses, os italianos, os japoneses e os búlgaros. Não há apoio à internacionalização dos autores portugueses, sejam eles de que obra for. Façam funcionar a rede de cineteatros que gastaram milhões de euros a pintar e a criar 3D Sound e 5.1 e não sei o quê. Ajudem isso. Criem uma rede de bibliotecas funcional para que os autores possam estar com os seus leitores, ouvir e fazer melhor. Criem espaços criativos que sejam decentes. Mexam na fiscalidade dos autores. Baixem, obviamente, tudo o que são as magníficas taxas na venda do próprio produto. E, acima de tudo, regule-se, de uma vez por todas, pelo bom senso e não pela lei, isto que um autor, como disse o Frederico há bocado, um autor de uma obra ganha quando ganha. Quando ganha algo. Até 12, 15% top, tirando os Charamagos e os Lobo Antunes, não é? E o Rodrigues dos Santos, e não sei se o Miguel Sousa Tavares, mas ganham 10% do preço da obra, isto é, quando vai comprar um livro à livraria e gasta 10 euros no livro, aquilo que vai para o autor é 1 euro, e será menos porque tem que pagar impostos. Portanto, aquilo que está a dar ao autor são 80, 70 cêntimos. Mas hoje há também editoras, quer discográficas, quer de papel, de livros, que pedem aos autores que paguem a edição e que avancem os próprios autores com 200, 300, 400, 500 euros para pagar a sua edição. Então, ao secretário Barreto, e a estes o que é que fazemos, que são os que não recebem? Vão receber os 15 euros do iPad? Quando o livro deles, tal como a história do Rui Ramos já está na net para toda a gente ler, que é uma obra caríssima, que é uma obra que levou anos a fazer. Então, estes autores merecem alguma coisa ou vai tudo para a Fundação? Pronto, é tudo uma grande treta. Eu quero dizer duas coisas mais sobre isto. Primeiro, o teu discurso foi muito bom, mas não era isso que eu queria dizer. O que eu quero dizer é... nós sempre pagamos o suporte, portanto, quando estamos a falar de bens culturais, portanto, bens dos livros e da música, o que nós pagamos, sempre pagamos, foi o suporte. Nunca pagamos para ouvir a obra. A obra não existe, não é? A obra, tu podes decorar um livro, podes decorar um poema e declamá-lo em público. E isso é a obra. Okay? O que nós pagámos sempre foi o suporte. Portanto, não venham com tretas, temos tirado daqui a palavra autores. Okay? Pronto. Os mecanismos de retribuição dos autores através dos suportes são uma coisa do passado, porque já não há suportes. Ok? Pronto. Muito bem, Fred. Espera, eu quero dizer outra coisa. Eu quero dizer, esta é para finalizar. Eu, se fosse autor da Sociedade Portuguesa de Autores, se ainda fosse sócio da Sociedade Portuguesa de Autores, tinha naquele dia, portanto, do prós e contras, da semana passada, há 2 semanas,
tinha-me demitido de sócio. E estava a preparar, nesta altura, a maneira de os processar a Sociedade Portuguesa de Autores e processar esta gente toda que anda, o Ministro, o Secretário de Estado incluído, processá-los por eles estarem a fazer aquilo que eu considero que é um crime contra a autoria, contra os autores. Pensei que ias promover uma cooperativa de autores. Não. Ia processar esta gente, porque eles estão a fazer o pior que se pode fazer aos autores. Está a ser feito por essa gente, que é afastar, que é pôr os clientes, os consumidores, aquelas pessoas para quem os autores existem, é estar a pôr uns contra os outros. Eles estão a pôr os consumidores contra os autores. E é isto apenas e só que vai acontecer. Isto já aconteceu com a indústria discográfica, isto já aconteceu com a indústria do cinema. Isto está a acontecer em Portugal com o que esta gente está a fazer. Esta gente são criminosos. Isto que eles estão a fazer é um ato criminoso contra a autoria. Não, é que entras um bocado em contradição, mas já estamos quase a chegar, no sentido de que há autores, mas depois há autores, porque há consumidores, de autores, não há meios, mas há a maneira de chegar às pessoas. Não entra, deixa-me dizer-te, pode parecer, de facto a tua leitura não é incorreta do discurso, mas julgo ter entendido, e o Paulo está aqui para se defender, que a obra intelectual, quando entregue a um leitor, a um ouvinte, é assim, senão eu não posso cantar na rua, não é? Então e se eu cantar na rua? É uma cópia privada, quer dizer, eu não canto como... Deus me livre, não é? Eu gostava muito de cantar como o Fernando Maurício, mas não canto. Mas se eu for cantar a música dele, há ali uma imaterialidade da obra que passou para mim como consumidor de arte. Aí tem a ver com o polgar ao nível, sermos sensíveis e não sei o quê. O meu cão não canta, se calhar gostava. E isso é a obra que lhe foi entregue. Outra coisa é a organização. Isto é muito... Olha, o exemplo mais fácil é este. Uma coisa é a fé, outra coisa é a religião e outra coisa é a igreja, não é? Enquanto se estiver a regular a religião e a própria igreja e a fé em si for uma coisa absolutamente livre, tal como eu acho, a igreja e a religião são coisas inúteis e só servem para fazer dinheiro. Está bem. Olha, pronto, nota final, creio que posso dar. Teve cá em Portugal Oliver Stone, que recebeu uma medalha na Cidade Invicta. Não sei o que é que ele terá feito pela Cidade Invicta para receber uma medalha, mas é uma personalidade mundial, Oliver Stone, portanto, também merece uma medalha. Ele na altura esteve a lançar, ele na altura esteve lá no Porto a apresentar a versão, a sério, desculpa lá. Ele esteve a apresentar a versão de um livro que eu recomendo, isso sim, atenção, é um livro extraordinário, de uma série também extraordinária que eu recomendo que saquem-na da internet, pirateiem-na e divulguem-na, porque ela merece. O Oliver Stone já levou a medalhinha, portanto estou à vontade cá neste Portugal. E que é The Untold History of the United States. Ele esteve a apresentar a versão em capa mole e eu já há muito tempo comprei, paguei, gastei dinheiro pela versão em capa dura, caralho, a Porto. O Oliver Stone não a pirateei e mandei a vir pela internet, está bem? Eu paguei. Homem que é homem faz como eu. Homem que é homem. Vou buscar isso à Amazon. Isso é que é. Fala alguma nota final? Era esta. Bem. A minha nota final é para dizer, olha, em Portugal é o socialismo, polia dança nas mãos do Dr. António Costa, mas em França lá vai Marine Le Pen e os seus amigos já para o Senado. Isto anda bonito, mano. Um abraço.